Não, só ver a hora que eu estiver falando. Não, realmente, é só por causa do fone, né? Porque quando você tira o fone, o som sai do seu notebook, volta pro teu microfone e dá o retorno, né? Não, mas eu pus o fone agora. Não, então tá resolvido. Então é isso, né? Livro 8 começa com essa aclamação à guerra, que o Virgílio faz essa referência com um costume que existe para os romanos, né? Dessa aclamação, dessa jura de que eles vão continuar lutando até o fim da guerra, né? Com os jovens e tudo mais. Como eu disse. É muito curto, né, esse trecho do turno aí. Depois já vai pro Enéas mesmo, que é o principal aqui desse livro. Aí tem o Rio Tibre, né? Como é que é? O Rio Tibre, ele tá lá deitado no... Ah, tá, sim. O Enéas vai dormir agitado, né, preocupado. Sim. E aí o Tibre, né, o deus do rio Tibre, aparece para ele. Isso também, ó, como eu estava falando das referências que tem nisso aqui, né, nesse livro, tem as referências à Ilíada, aí muitas coisas que aparecem lá na Divina Comédia, e aí essa parada do rio Tibre aqui aparece nos Camões, né? O Odorico até fala que o Camões faz melhor do que o Virgílio. Ah, eu não sabia, mas no Lusíadas? No canto 4 do Lusíadas. Tem uma imitação. Tem uma imitação, na verdade, mesmo, né? Caramba. Mas a imitação, segundo o Odorico, ficou superior. Não conheço, não li. Tá na nossa lista aí para ler o Lusíadas, mas... Eu sou suspeito. Né? Dizendo... Eu já sou suspeito, logo de cara, não posso avaliar nada. Eu já sou... O Lusíadas, você leu? Cara, eu li alguma coisa. Eu li uma vez só, acho que até o canto 9, se não me engano. Mas eu não tinha referência nenhuma de história do Brasil. Assim, absolutamente nada. Então, ou seja, foi uma leitura só para ver como é que era, entendeu? Não, só para entender qual era o nível do negócio. E eu comecei a ler de novo esses tempos atrás, mas eu abandonei porque eu falei, precisa de um estudo bem minucioso isso daqui. Enfim, mas eu pretendo voltar para ele. Qual que é justamente a parada que ele faz referência, sabe? Ele faz, no canto 4, o Camões ele faz com o rio Ganges, né? Que aparece para quem? Para o monarca português aqui. Quem que é o monarca português que faz referência aqui? Ele faz monarca português? É o monarca português no livro 4, no canto 4 do Lusíadas, sabe quem é? Cara, canto 4, pode ser vários. Pode ser o Dom Sebastião, pode ser o Manuel, ou pode ser algum dos reis do século XV da dinastia de Avis, né, sobre as navegações. Pode ter várias referências. A Lusíada do que eu acharia. Porque, assim, eu não acho que seja um negócio, um exagero mesmo, você falar de, pô, não, o Camões superou o Virgílio aqui nessa coisa, porque o Virgílio também supera o Homero direto aqui, tem muita coisa que o Virgílio faz aqui que tá melhor que o do Homero, ele faz como eu penso, né, nessa questão, veja, ambos se espelham, um no outro. Então, não é que eu acho que o Virgílio supera o Homero e que o Camões supera o Virgílio e supera o Homero. Cara, o Homero veio antes de todos eles. Virgílio não seria Virgílio sem o Homero. Camões não seria Camões sem o Homero e o Virgílio, né? Vamos ainda mais sem o Homero. Então, eu acho que o acúmulo, né, histórico de conhecimento desses caras aí, e o Camões, o que ele faz? Ele mantém vivo, né,
essas obras desses caras, né? E traz para uma obra nova e perpetua, entendeu? Tipo, não é só qualquer cara fazendo referência ao Homero. É Camões, ele fez as referências de forma correta, porque ele manteve a alta cultura do negócio, entendeu? Mas, assim, eu acho que supera, eu acho que é como se fosse um aluno, entendeu? Eu acho que é como se fosse uma... igual quando ele falar que Dom Pedro II supera Dom Pedro I, por exemplo. Acho que não, porque Dom Pedro I é o pai dele, enfim, né? Teve referências, então não é superar, é você absorver o conhecimento histórico e fazer a aplicação correta. Então, eu acho que é isso que o Camões. Eu acho que e assim, eu tenho essa preferência por ele, porque, cara, é uma epopeia na nossa língua, né? A gente pode ler direto do original. Então, eu acho que é por isso que fica mais bonito, claro, pelo menos pra gente. Não, entendi. Assim, só que assim, tirando isso, né, não falando que um superou o outro por todo, assim, por completo, mas existem trechos que um fez melhor que o outro. Claro. Né? Por exemplo, a corrida, toda aquela competição aqui que teve. No canto 4, né? No canto 5. No canto... no livro 5, né? Que teve aqui no livro 5, em honra ao pai do Enéas. Foi muito melhor do que em honra ao amigo do Aquiles, o Pátroco. Foi muito melhor. Foi muito melhor, em vários sentidos. Assim. Mais divertido. Não, eu lembro, pô, do jeito que o Homero fez lá, não foi um ponto alto do livro, nem nada. Foi um negócio meio... ideia, né? Ele falou, eu vou fazer isso aqui, eu gostei dessa ideia, eu vou desenvolver ela melhor. Um negócio assim. E algumas coisas ele consegue realmente fazer melhor. Enfim, né? E aí, da mesma forma, o Camões, segundo Odorico, fez melhor que aqui, né? Que ele nisso aqui. Mas enfim, aí aparece, e realmente, cara, é meio fraco esse Rio Tibre aqui, né? Aparece lá o Rio Tibre, e chama ele de cornígero, né? Também tem essa questão dos chifres aí. Parece que todos esses deuses de rios aqui são representados com chifres. Não sei porquê, não tenho ideia. O Odorico menciona aqui isso aqui, mas a única coisa que ele fala é de que pode ser por conta dos mugidos das ondas ou por terem muitos braços. Faz sentido nenhum, tá? Mugido ainda vai, né? Mas o braço... Não faz sentido mesmo. Nem mugido das ondas faz muito sentido, mas enfim, aí tem esse negócio dos rios terem chifre, né? Porque é legal essa cena também, né? Do rio aparecendo para ele no sono, né? Tipo, parece que é meio que parece meio que um druida, assim, né? Vestido de folhas, celta, assim, né? Um negócio meio... Uma parada bem celta. Porque os deuses celtas têm chifre, celta, né? Tanto lá depois apareceu o Silvano. O Silvano, eu pesquisei algumas imagens do Silvano. Cara, é muito celta, apesar de não ser celta. A mitologia ainda é grega, mas assim, você vê é um druida da selva. Não sei se você já vê a imagem do Silvano. É um mago, assim, no meio do mato, pelado, e vestido, sei lá. É o Silvano. Sabe? E aí o Rio Tibre ele aparece para o Enéas e fala, cara, pode ficar tranquilo que os deuses não estão mais te perseguindo, né? Não estão mais com raiva de vocês, os deuses estão do seu lado, e aí vai aparecer uma porta aí com 30 filhos, tal, e não sei o que, vai ser a visão que você precisa para comprovar. E ele garante, né? Ele fala, não predigo acontecimento incerto. Ele fala claramente. E aí dá as orientações, né? Sim. Vai lá, mata os porcos, e mata essa porca e oferece para Juno.
o que vamos falar, cara, é muito zoado isso aqui, porque, tipo, simplesmente não é verdade, né? Simplesmente não é verdade, o sacrifício também não vai resolver nada, né? Obviamente. Assim, lógico, custa nada, né? Não é a primeira vez que ele faz sacrifício para Juno, tem que fazer mesmo, né? Melhor que dar mais motivo para ela ficar brava e chorar, né? Vai que o Júpiter dá razão para ela, não, realmente, cara, nem para fazer sacrifício para você. Isso aí. E aí ele já avisou também para ir lá na terra do Palante lá, que ele vai encontrar os aliados que ele precisa para a guerra, né? Então foi muito útil, né? Esse rio Tibre aí foi muito útil, né? Caramba. Praticamente ele guiou, né? Deu um presságio ali, o cara falou que ele tem que fazer o que aconteceu mais ou menos com o pai do Enéas também. Alguma, se não me engano, no canto 3, ele dá uma direção para o Enéas. Tem que fazer isso, e manda ele fazer, e é isso. Se eu não me engano, depois do Orco, né? Sim. É sempre uma raridade, assim, os deuses serem úteis, assim, né? A favor de Enéas, pelo menos, né? E porque a Vênus não é muito, assim, prestativa, eu achei. Não é mesmo, não. Não é mesmo. Tanto que Troia foi pro saco, né? Tanto que Troia acabou, né? Se ela fosse mais útil. Ela vem aí no meio da selva, pede pro Netuno fazer o bagulho, da sua ajuda, mas. Não, cara, porque se for parar pra pensar mesmo, assim, tudo essa guerra de Troia, todas essas coisas, assim, aconteceu lá por causa que o Paris resolveu homenagear a Afrodite no lugar da Juno, né? Era. E aí. Opa. Não, porque aconteceu tudo por conta daquele sacrifício de Paris, daquela escolha de Paris pela Afrodite. E aí, beleza. E aí a Juno arma todo aquele negócio e acontece que Paris vai lá e rouba a mulher do Menelau, a Helena, que é a serva de Afrodite. Então, assim, cara, teve muitos pontos assim que a Afrodite podia ter ajudado. Beleza, não ajudou. Só que, cara, depois da guerra, tudo assim, sem falar que ela foi muito. Podia ter ajudado mais. Só que, cara, o negócio é que o rolê era dela, quem tinha que sustentar era ela, entendeu? Pô, foi tudo em nome da Afrodite. Aí ela larga os caras na chapada, entendeu? Era a responsabilidade dela, entendeu? Era guerra de deuses. Como que ela não faz, não garante que o negócio não vai dar ruim para quem segue ela, entendeu? Pra mim, tipo, pô, não faz sentido nenhum você ser um adorador de Afrodite depois dessa história. Pô, cara, simplesmente não dá. Aí a Hera vai atrás dos caras, persegue igual uma maluca, faz o que quer, e a Afrodite simplesmente, tipo, pô, entendeu? Simplesmente não compensa mesmo, né? Ainda tem uma coisa que acontece aqui mais para frente, né? O Vulcano fala lá para ela, né? Para Vênus, fala assim: se você quisesse. A Troia ainda estava de pé, era só você ter me pedido, né? Então, tipo assim, pô. Verdade. É verdade. Não, ele. Então, realmente, a Afrodite é uma decepção, assim. Ela é bem de má vontade, né? Essa filha da puta. Ela sempre terceiriza, né?
bem terceiriza. Ela pede para Netuno, ela pede para o Vulcano, ela pede para Júpiter, ela dá uma terceirizada, assim, de leve. Também tem isso, né? Isso. Cara, tem alguma coisa aqui que você quer falar disso aqui, né? Do Rio Tibre? Aqui nada. Então, porque ele vai lá, encontra a porca mesmo quando acorda, faz o sacrifício, e no outro dia... acontece várias vezes, quase o parte do sacrifício, né? Aí no outro dia, o rio até acalma para eles poderem navegar até com mais tranquilidade lá até a Palanteia, né? Que é onde está o Palante. Tá. E aí o que acontece? Eles estão no navio, eles vão se aproximando lá do reino lá, né? Do Palanteia lá, do Evandro lá, do Palante. E aí eles são meio que são interrompidos, é isso? Deixa eu só me encontrar aqui. Aí o bosque armado admira os escudos dos guerreiros brilhando longe sobre o rio e as quilhas pintadas que em cima dele voam. E aí vi muralhas, não, eles veem as muralhas da cidade, né? E aí eles já estavam, eles encontram o Evandro. Não, ele encontra o Palante primeiro. O Palante é o filho do Evandro. Eles encontram o Palante pergunta, vocês vieram para quê? Vocês vieram para para paz, para guerra? Pergunta porque aí o Enéas fala para ele. O Enéas, ele fala de um jeito muito interessante. Ele não fala assim, eu sou o Enéas, eu fiz isso, fiz aquilo, igual ele adora contar essa história toda vez. Mas ele fala assim, ó, sabe os inimigos de vocês? Nós somos inimigos deles. Tipo assim, já chega assim, entendeu? Ah, quem é vocês? Nós somos inimigos dos seus inimigos, entendeu? Já chega nessa, já, sabe? De cara. Assim. Cara, é sempre muito cuidadoso as falas do Enéas, né? Sempre muito cuidadoso, né? Eu acho assim, o Enéas é um cara muito preciso no que ele fala, né? Fazer uma análise dos personagens. Ele sempre fala as coisas certas, na hora certa, com objetividade. Quando precisa ser persuasivo, ele é persuasivo. Enfim. Acho que é meio que isso que o Virgílio pega um pouco da questão do herói, né? Do heroísmo, né? É um cuidado muito grande no argumento dele. O Enéas não deixa o lado dele de convencimento, de líder, assim, tá sempre muito bem aflorado mesmo. Agora, assim, aí é bacana, ele vê lá o filho do cara, falou, vim aqui falar com o Evandro e tal, fala, sou o Enéas, e aí o filho dele, né, o Palante, fala, não, tá, beleza, mas eu preciso ver com meu pai, né, vamos lá ver com meu pai. Fica todo mundo aí, vem só o Enéas comigo. Aperta a mão do Enéas, tudo mais, e leva só o Enéas. Né? O que já é bem diferente também, né? Uma coisa bem mais cautelosa também, né? Pô, né? Vai chegar com o exército lá, pai. Cheguei, trouxe um exército aqui na tua cara, né? Tipo,
Mesmo que seja um deserto bem mínimo, né, do Enéas. Imaginou essa questão do comprimento, né? Que ele apertou a destra do falante e aquele comprimento, não sei se você já viu aquele comprimento romano. O meu professor de história do ensino médio, ele tinha tatuado nas pernas, né? Era que o comprimento romano, em vez de você apertar a mão assim, né? Fazer o comprimento de mão comum, eles apertavam aqui, assim. Rolava aquele aperto de braço. Eu fico imaginando isso daí, falei, ele apertou a destra. E aí eu fiquei pensando nessa origem desse comprimento romano aí. Não sei de onde vem, não faço ideia. Mas tá aí uma coisa que eu pesquisar, que eu acabei não indo atrás. Então, Guilherme. Tá. Pode falar, pode falar. Tô só telefone que aí eu preciso parar, mas por enquanto eu tô de boa. Aí ele conversa com o próprio Evandro, chegando lá, né? Sim. E aí aqui também, de novo, aquela lição que ele sempre dá de como convencer, de como fazer um bom discurso, né? Sim. Ele faz... ele se apresenta e tudo mais, e ele fala um negócio muito louco aqui, porque ele faz a genealogia dele com a do tá, com o do Evandro. Com o do Evandro. Para falar assim, ó, nós somos família, né? Nós estamos... Nossa família tem o mesmo sangue, sim, né? E aí ele manda essa primeiro, né? Conta toda aquela história, puxando até o Atlas, né? Então, assim, é quase que tipo, você parar para pensar, você é filho de Adão, não é? Se você for puxar assim, eu também sou. Sabe que, então, é meio que isso. Né? Sabe o que eu anotei aqui? Eu peguei, quando eu estava lendo a biografia do José Bonifácio. Não sei se você sabe, José Bonifácio tem um parentesco muito distante com um dos nobres portugueses. O conde de Oeiras. Acho que é conde de Oeiras. E aí, em carta uma vez por irmão dele, por Martim Francisco, ele fala: nossa, Martim, mas a gente é parente desse cara mesmo, assim, né? Mas a gente não sabe fazer a ligação, a gente sabe que tipo parente dele, mas não sabe. Aí o Zé Bonifácio, ele usa um termo que eu nunca tinha visto antes, que é o parentesco de Caralhés de Mugal, que ele fala. Martim Francisco. Parentesco de quê? De Caralhés de Mugal. Caralhés de Mugal? Aí eu falei, mano, esse aqui é o parentesco de Caralhés de Mugal, entendeu? Em algum momento a gente é parente e é isso aí. Caralho, agora nem isso. Aí ele fala de Mercúrio, né? Que Bela Mãe, ele fala de uma ligação muito absurda. Então ele vocês filhos de Mercúrio, quem é a Branca Maia, deu a luz, e vai até o Atlas. Aí essa é a primeira coisa, né? Nós somos família do mesmo sangue. Aí depois ele também fala dos inimigos, né? Então, primeiro, nós somos família. Segundo, a nação que te persegue, nos persegue. Né? Segundo, nós temos um inimigo em comum, né? E se eles vencerem a gente, eles vão achar que conseguem vencer todo mundo e vão atrás de vocês próximo. Então, de novo, depois, vocês são os próximos. Né? Se deixar a gente for vencido, nós somos o que está protegendo vocês. Né? E aí ele pede, aí ele dá a palavra dele e pede a do outro. Né? Vamos. E aí ele defende o valor dele, né? Fala assim, ó, nós somos homens valorosos na guerra, temos conosco homens valorosos na guerra, corações valentes e uma juventude experimentada nos combates. Né?
experimentada nos combates é ótimo, né? Meu, Perdendo muita guerra, meu demais. Ânimos corajosos e guerreiros experimentados pela fortuna. Melhor ainda, pela fortuna, né? Tipo, os caras sofreram tanto que eles não é que eles perderam, né? Eles adquiriram experiência. Exatamente. Né? Então eles têm muita experiência. Mas não sei. Sim. Aí o rei ficou felizão, né? O rei tem um negócio diferente aqui, que o rei, ele... O Enéas mesmo, ele fala do rei ser parente dos Átridas, né? Do Menelau e tem esse parentesco, assim, até com os próprios espartanos, né? Ele faz uma referência assim. E na hora que o Virgílio escreve sobre a resposta do rei, ele fala que o rei fitou o olhar no Enéas, olhou, né, de cima a baixo, ficou prestando atenção no Enéas e retrucou ele com poucas palavras. Porque, cara, é a coisa mais espartana possível, né? Só que o Virgílio só falou isso, né? Retrucou com poucas palavras, mas depois o cara dá um monte de discurso aqui, e aí depois esse livro inteiro, esse cara falou mais que todo mundo, né? Então não é espartano coisíssima nenhuma, mas... E também não foi poucas palavras também, coisíssima nenhuma, mas enfim. É porque eu esperava, entendeu? Eu esperava que fosse ter, porque tem uma filosofia espartana por trás disso, das poucas palavras, né? Como que é o nome? Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma filosofia. Eu só ouvi isso daí vindo do Rasta, né? Mas o Rasta lê muita coisa grega, então provavelmente deve ser daí. Fale pouco, né? É laconismo. Laconismo. Uhum. Seja objetivo, né? Seja breve. Cara, é muito maneiro. Você vê isso naquele filme dos 300, assim. O cara que foi enviado lá dos persas dá um discurso, fala um monte de coisa e o espartano só... Esse filme é uma obra. Uma frase. Esse filme é muito bom. Frases curtas, né? Mas eu não falo só pela arte. Esse filme é bom por causa disso mesmo. Ele pega boas referências. Assim. Dá para você entender que aquilo ali se aproxima um pouco do grego, né? Eu gostei muito. Não, tem as piadas por trás disso aí, de que até nas reuniões lá do congresso deles, né, dos parlamentares lá dos espartanos, era sempre, tipo, até aí era poucas palavras, entendeu? Para todo mundo, se o cara falasse muito, eles já ignoravam, né? Já falou um monte de coisa, né? O que é? Entendi. This is Sparta, acabou. Três palavras, né? Já dá para entender tudo. Enfim, mas aí eu tava esperando isso, foi uma decepção nesse sentido, né? Porque não teve nada disso. Mas aí ele conta que conheceu o primo, né, levemente, e que era um puta de um fã do Anquises, né? Que o Anquises, o herói Anquises lá de Troia, teve lá, né? E deixou... Pedia todos em altura. E deixou com ele lá uma aljava, com flecha, com... Gabriel. Pode continuar. E aí ele fala do Anquises. Dos presentes que o Anquises já deixou. Falou, cara, esse
essa união que você está pedindo, né? Essa aliança, eu já fiz, já está selada, a gente já tem, já apertei minha mão, já apertei a mão, entendeu? Já selei com a mão. Então a gente já é brother, já, entendeu? Tá resolvido já, não precisava nem ter falado. O negócio... Tá ótimo. deu para ver que ele gostou do Enem, na hora que ele olhou ele de cima abaixo, né? Ele ficou feliz que ele tinha uma aliança com o cara, né? E não era uma aliança de poder, porque os exércitos são grandes, né? É uma coisa meio bem honrosa mesmo, achei, esse negócio aqui. Eles se juntarem. Dois exércitos menores para enfrentar uma coisa muito maior, né? Construindo a... Como é que fala? No sentido de quando constrói o... Como é que fala? Não, plot. Construindo uma história legal, né? Tipo, de um exército grande contra um exército pequeno, dois caras de respeito se juntando, que tem uma ligação de familiar, enfim. É tipo uma... Essa palavra que eu não consigo achar, é uma construção dar uma sustentação para que no final seja mais impactante, né? Essa vitória dele. Cara, e aí é isso, né? E eles fecharam o acordo aqui e tudo mais, e aí ele chamou, a gente tem um sacrifício anual que a gente faz, em homenagem ao Hércules, né? Ele fala das vísceras lustrais, por causa do culto ao Hércules mesmo, né? Tinha esse caráter aí de expiação, né? De purificação. O filho de Anfitrião, o meu, tá, né? O rei Arcádio oferecia um sacrifício solene ao ilustre grande filho de Anfitrião, que é o Hércules. Isso. Que aqui ele chama às vezes de Alcides também. Ah, é? O Hércules ou o pai do Hércules? O Hércules é Alcides. Ah, eu não sabia. Por causa... porque ele fala que é da descendência de Alceu. Aí eles chamam ele de Alcides. O Hércules é o Alcides. Aí ele contou a história, né, que é muito maneira, né, a história do Caco, né, por isso que aquela terra adora o Hércules, né? Curtiu essa história aí? O Caco? Que é o Silvano, não é isso? Não. Então, a figura de Caco. Seu nome. Cara, eu tô lembrando desse Caco. O bicho lá, né? Que eu olhei, eu até mandei lá, que o Hércules estava aquela foto. Tem um monumento, né? Lá naquela cidade italiana, como eu esqueci o nome. O Hércules entrou na caverna e dando o cara, né? O Caco é um monstro, né, da região que estava... que sempre causava problemas ali naquela região, era... Né, enfim, vomitava fogo, era um bichão gigante lá que tinha na região, filho de Vulcano, né? E aí, quando o Hércules tinha terminado os desafios dele e foi para aquela terra com o gado que ele tinha, foi meio que para descansar, né? Aquele monstro, por um acaso, roubou os gados do Hércules, que foi a perdição do monstro, né? Porque a hora que ele pegou os gados do Hércules, né, puxou com a mão pelo rabo, assim, os 4 bois, não sei quantos novilhos e tal, levou lá para a caverna dele. O Hércules ficou sabendo, ficou putíssimo. O monstro tentou se esconder, ele foi para a caverna e fechou a porta da caverna com uma pedra, com uma corrente que ele, né, que tinha armado e tudo mais, e uma pedra que nem o Hércules conseguia mover. Então a porta da caverna ficou presa por uma engenharia que o monstro tinha. E o Hércules não conseguia entrar. O Hércules foi até o pico, né?
Ele olhou lá no pico, o lado que a grama ficava apontada, né? Tipo, ela ficava apontada para a esquerda. Então ele arrancou para a direita, porque era de onde vinha as raízes. A esquerda, onde tinha grama, ficava virado para o rio. Ele conseguiu arrancar a tampa da montanha. Aí o monstro percebeu que estava embaixo do X, o X arrancou a tampa ali, o teto do negócio, começou a tirar pedra, começou a tirar tudo que tinha de arma para cima do bicho. O bicho desesperou, começou a vomitar aquele fogo dele para sair a fumaça, então ficou tudo escuro, não dava para ver nada. E o Hércules pulou para dentro. Pulou para dentro da caverna, no escuro mesmo, e estrangulou o bicho até explodir os olhos do bicho, né, para fora. Né? Assim, o Hércules tentou entrar por 3 vezes na caverna e tal, não sei o que. E aí ele aí ele estrangulou o bicho e saiu lá, e depois daquilo lá ele foi celebrado. Cara, todos esses desafios, essas grandes coisas feitas de Hércules aqui sempre tem muita simbólica, sabe? É muito bacana uma hora estudar isso aqui e olhar bem assim, o que quer dizer com essas coisas, sabe? Senão fica muito aleatório, né, pra gente, assim, e parece que não é aleatório. E aí fica aquela sensação que você está falando. E pode ser verdade, alguma referência aqui que a gente não está. Não é nem só questão da referência, a referência existe, né? O Caco é um ser mitológico que existe e tal, mas é uma questão do enfrentamento, assim, do Hércules com esses desafios, parece muito os enfrentamentos que todos os homens têm que ter, sabe? Que todo homem tem que enfrentar. E aquele bicho assustador e tudo mais, no final ficou com medo do Hércules, né? Então, assim, é uma coisa que há muito ali para se ver. E quando ficou tudo escuro, quente, um monstro lá embaixo, o Hércules pulou para dentro, sabe? Então, assim, Assunto, né? Pode ser da cólera, quando a gente está encolerizado, a gente não é, faz. mas eu não levo muito por esse lado, sabe? Por mais que exista isso, com certeza, né? Mostra esse caráter do Hércules aí esse ímpeto dele, né? Só que mostra também essa estratégia dele. Então, todos os monstros que ele matou com estratégia, lembra, né? Tipo, a Hidra tinha um jeito de matar, o monstro que ele tinha acabado de matar antes de ir para lá, aqui também, aquele de 3 cabeças lá, todos têm uma explicação, né? Aquele cervo que corria muito rápido, tudo mais. Então tem uns porquês aqui, tem uma lição aqui, alguma simbólica de como enfrentar os medos, né? Deixar o medo com medo de você, alguma coisa do tipo, sabe? É bacana, é um negócio para se ter no imaginário, pelo menos, e se analisar quando possível, né? O Ronaldo faz falta, né? O Ronaldo, Nossa. tenho certeza que ele ia falar algo muito interessante. Mas é isso, aí eles contaram essa história só para falar que é por causa disso que eles cultuam Hércules ali, por causa disso que ele é celebrado e tal. Aí ele ergueu o altar erguido pelo próprio Hércules, né? Nesse bosque. Oi? Fala que ele ergueu o altar nesse bosque. O próprio Hércules. Uhum. Esse máximo, né? Ara máxima. Parece que o Dorico falou alguma coisa dessa máxima aqui. Uma máxima?
É o nome do altar, né? Também não aparece. Não falo o nome do altar, não. Ah, não, parece sim. Sempre considerado o máximo para nós, que será o maior de todos os altares. No meu máximo está uma palavra normal. Talvez o meu tradutor tenha se enganado. Ó, eu vou ler aqui tudo que o Odorico tem sobre isso aqui, né? O parecer dos antigos, fundado em inscrições, como a maior parte dos modernos, é que era vulcânica essa caverna, a caverna do Caco, né? Era vulcânica, ao pé do Aventino, mas M. Bonstetten difere. Não há aí caverna de Caco. A de Virgílio existiu certamente nos arredores de Roma. Uma conheço eu, não longe do Aventino, da além do Tibre, no Monte Verde, pouco mais ou menos como aquele descreve. Fechou-a o governo para não servir de couto, né, esconderijo, aos cacos modernos, aos ladrões. Corre que esta fábula tinha por fundamento histórico a lembrança de um vulcão. É improvável que o houvesse no Aventino, cujo local a isso repugna absolutamente. Ó, já tem uma simbólica aqui dos ladrões, né? Ladrões. O homem de bem faz o ladrão ter medo, né? Vai para cima do ladrão, né? Não importa se está escuro, vai para cima. Então tem essa coisa aqui, né? É bacana, cara. E aí, quanto à máxima, né? Refere N e outros pensam que há aqui interpolação. Referem, porém, serve que o altar de Hércules, chamado Ara Máxima, existia em seu tempo no Fórum Boarium, a era de prodigiosa grandeza. Ora, sendo assim, conforme também se colhe de Propercio, de Ovídio, não vejo por que Heine acha o lugar indigno do poeta, o qual tinha em vista, como por vezes havemos notado, celebrar as antiguidades romanas, mormente a do sítio que é fundada a cidade eterna. Repare-se que ao diante ele não se descuida do seu propósito, falando da porta carmental, do Lupercal no Palantino, do bosque argileto, do Capitólio, do Tarpeio, e fazendo contraste de começos tão humildes com a magnificência da corte de Augusto. No Bícorro, anuviador ou ajuntador de nuvens é de Francisco Manuel nos Mártires. Então, assim, tá falando, porque depois eles entram aqui nesse altar e mostram mais coisas, né, que tinha negócio para Júpiter e para Saturno e tudo mais. Pode ser que exista esse local lá em Roma, existia na época e estava fazendo menção. Entendeu? Entendi. Parece, do jeito que tá falando, parece que não é só. Parece que tinha mesmo, né? Uhum. Isso mesmo. Aí eles fazem lá todo o sacrifício. Aí tem um detalhe aqui que eu achei bacana também, que quando eles estão falando das coisas que o Hércules fez, de ter. Na verdade, aqui já não é mais o Hércules, né? É o Baco. Eles começam lá, os sacerdotes de Baco lá fazer as libações. Eles falam das coisas que o Baco fez, estrangular os primeiros monstros, duas serpentes, destruiu destruiu na guerra na cidade famosa de Troia e de Cália, como sob o reinado de Euristeu, teve que se submeter a 1 milhar de duros labores por imposição da iníqua Juno. Então, assim, mais um que a Juno fez passar por esse tipo de coisa, né? É que agora eu não entendi. Onde você está? Você acabou a história do Caco aqui, onde eles fazem um Logo sacrifício. depois, aí ele ergueu o altar, uhum, é bem, né? né? Invocar na Quando, mão, Deus comum. quando recomeça o banquete, acontece isso, né? Interessante o Véspera. Quem é Véspera?
Vesper, eu não sei exatamente o que é, mas dá para ver que é vespertino, né? Como se fosse o sol chegando, né? É com letra maiúscula. Entretanto, véspera aproxima que deve ser tipo um entardecer, entendeu? O deus do entardecer, alguma coisa do tipo. Né? Igual a aurora, que às vezes está em letra maiúscula também. Xingidos pela pé de animais, segundo uso e carregando as mãos. Eu começo a fechar. Recomeço a fechar. É isso, aí eles cultuam o Baco, cultuam os deuses, fazem as libações, cultuam o Hércules, e aí eles, né, terminam, né? Não tem nada muito assim que eu anotei aqui, não. Eu passei meio por cima disso aqui também, quer dizer, vi óbvio, mas fiz algumas anotações sobre o que acontece, mas eu não peguei nada. Aí eles voltam, né? E o caminho de volta, o Evandro vai contando uma história, né? Contando a história do lugar mesmo, assim, né? De tudo que aconteceu ali, né? E aí ele fala. Ele começa a falar de onde que o Enéas vai achar mais aliados, né? Não, Não, logo depois disso tudo, aí ele volta contando, né? Que existiam homens ali, naquela época, no começo, né? Tipo, no começo, essa terra só tinha homens, era ocupado por faunos e pelas ninfas indígenas, e por uma raça de homens nascidos do duro tronco do carvalho, que não conhecia leis nem cultura. Né? Então está falando dos povos originários dali, né? da região. E eu achei interessante esse não conhecia leis nem cultura, né? Que é polícia e civilização. Ai, cara, no latim aqui, essas palavras são mos, né? Que é a maneira de viver determinada pelo sentimento do belo e do justo, né? Que é o mos, e cultus, formas de civilização que dizem respeito à vida externa, à indumentária, hábitos alimentares. Então, é como se fosse a cultura, a civilização, não existia nem interna, nem externamente, nem nos valores morais, nem na indumentária. Que aqui ele chama de nem leis, nem cultura. Aqui na minha tradução, mas cada tradução vai estar mas é o mos cultus. Aí ele vai falar do Lácio, né? Porque é um lugar onde se escondeu o Saturno, né? Do Júpiter. Primeiro, mas antes para isso, o que acontece? O Saturno e o Júpiter vieram ali e trouxeram civilização. Então, tipo, o que faltava ali, o Mós e o Cultus, né, a civilização, isso que esse canto todo está mostrando, como Roma é superior, é elevada, é civilizada. Quando Saturno e Júpiter trouxeram essa civilização, aí a partir daquele momento, aquilo virou um Lácio. Sim. Porque o Lácio é o refúgio. Sim. Então ele acabou de dar aqui a identidade do porquê que é Lácio. Né? Lácio porque não é porque é um refúgio da guerra, é um refúgio da barbárie. Entendeu? Entendi. Faz sentido. É o que é Roma, entendeu? Para eles, assim, para nós. Verdade. Os gregos, né, e os romanos, para nós, é o refúgio. Ainda. É um esconderijo seguro, né? Sim.
Aí ele conta, teve a idade do ouro, a idade do prata, e aí... Aí ele vai falar do Tibre. Tá. A história do Tibre, a lenda do rei Tiberino, né? E, enfim, aqui é uma nota para mim, né? Uma nota, tem uma lenda do rei Tiberino, que se afogou, né, no rio, que depois vai ser chamado de Tibre. Então, por isso, o rio chama Tibre, porque esse rei se afogou nele. É uma nota que tem aqui no meu livro. Uma das poucas notas. Uhum. E aí ele conta que o Evandro tá ali por conta de ter sido expulso da pátria dele, e então quem levou ali para ele a fortuna e o destino, né? Levaram ele até lá. E aí ele fala, ele é filho da Carmenta, que é uma ninfa, né? E que era inspirada por Apolo. Aí já dá a descendência dele, né? Já dá a ascendência dele. Confirmam o que eles tinham falado no começo. Uhum. É. Mostra mais adiante, um vasto bosque sagrado, que pessoas de Rômulo denominou aquilo. Aqui são muitos trechos que eu imagino que faça sentido para os romanos, sabe? Que ele vai mostrando os lugares, os pontos ali, que imagino que os romanos vão conseguir identificar na época deles, né? Na era deles já, né? É um bosque que tem uma colina que habita um deus, não se sabe que deus é, queria tanto saber o que isso quer dizer, sabe? E aí fica por isso mesmo, né? E aí vai mostrando até as ruínas, fortificações, enfim, eles estão passeando e ele está mostrando o lugar, né? E aí é bacana, porque quem é romano vai estar identificando, tá, isso aqui fica ali, isso aqui fica aqui. Acho que é mais isso mesmo, né? Tem esse negócio do Júpiter, né? Creio que os moradores, os camponeses, creem ter visto Júpiter em pessoa. Sacudir diante deles a égide que obscureceu ao mundo e lançar com a destra das nuvens. É uma das histórias. É que depois disso, quando eles estão chegando na casa dele mesmo, né, eles passam pelo Fórum Romano no bairro das Carenas. E aqui, para mim, fala que é um dos bairros mais elegantes de Roma. E é muito bonito, porque ele fala disso, né? Eles chegam ali na casa do rei dali, né? Cara, ele tem um nome tão bosta que eu fico esquecendo toda hora. O Evandro, né? Aí o Evandro... Pra gente, nome Evandro é aleatório, né? É igual ele chamar o Hércules de Alcides, né? O seu Alcides é o Hércules. A gente tem tanta referência bosta que pra gente é uma bosta. E aí, quando ele chegou na casa, ele aponta, fala aqui, ó, por aqui o próprio Hércules passou. Então, seja como ele, né? Que diz, né? Que mostra também digno de Deus. Ele que é digno de um Deus, seja humilde para entrar na minha casa, que é humilde, né? Que é pobre, né? E tal. Eu achei bonito essa parte. É uma coisa bem distinta mesmo. Né? O Hércules foi humilde quando ele entrou na minha casa aqui, né?
Era um lugar humilde, era um lugar pobre e seja igual a ele. É, tipo isso. E aí ele conduziu Enéas para uma habitação, enfim, com folhas cobertas de pele de urso, da Líbia. E aí eles dormem e aí a Vênus. Aí a Vênus com o Vulcano. O coração de mãe não se achava em vão. É pela primeira vez, né? Pela primeira vez a Vênus age como mãe, né? Tá desesperada. Que, meu Deus, olha o que tá acontecendo com meu filho. Porra, mas, né? Agora? Desde Troia. Puta que pariu. E aí, assim, aí ela vai lá, fala para ele, né? E aí o argumento dela, o argumento principal, né? Ela vai lá e pede, faz armas para o meu filho e tal. Ela fala, a filha de Nereu e a esposa de Titon puderam te comover com as lágrimas. Então, tipo assim, você fez para suas ex, você fez para o filho das suas ex, faz para mim também, entendeu? Foi o argumento dela. Né? Que é o do filho da... É o Aquiles, né? Uma é as armas da Aquiles e a outra é do Primo, que a Aurora pediu para fazer arma também. Um é o Aquiles e outra é o Primo. E aí ela pediu isso aí, e ele ainda estava indeciso, e ela jogou o charme dela, né? Fez o trabalho da Afrodite ali, né? Da sedução, e seduziu o marido para, né? Para fazer o negócio. Para fazer as armas. Aí ele fala a frase que eu achei a frase mais icônica desse livro, né? Que ele fala lá, pô, se você tivesse pedido para mim para fazer as armas lá em Troia, eu tinha feito as armas lá para os troianos e Troia ainda estava de pé. Eu achei até interessante, você só pedir agora, entendeu? Tipo, porra, que bacana ele falar isso, né? Se você quisesse, eu tinha pedido antes, eu tinha feito e Troia ainda estava de pé. Né? Exatamente. E aí ele até questiona ela da questão da confiança, né? Do quê? Da confiança, ele fala, não confia em mim, né? Para onde foi a confiança que em mim depositava, né? Se outrora tivesse semelhante necessidade, solicitude, né? Então, nem os destinos impediria que Troia se instituísse. Nem teria um reinante durante outros 10 anos. Aí ele vai falar desse electrolíquido, né? Esse do quê? Electrolíquido do vulcão. É ouro com prata. Ouro com prata. É a liga de ouro e prata. Aí chama de eletro. Entendeu? Vai fazer as armaduras que ela pediu. Eles fazem amor, daí eles vão dormir. E aí é bacana que a figura de linguagem, assim, a forma que ele usa para ilustrar quando que o Vulcano acorda, né? Fala assim, igual a gente que acorda no meio da noite para não atrapalhar ninguém, para ir trabalhar, aquelas moças que vão fiar tal. O Vulcano, no meio da noite, ele levanta, deixa ela dormindo lá e vai fazer o trabalho dele, assim, né? Deixa ela, não mexe com a esposa, deixa ela dormindo e vai trabalhar, entendeu? Achei legal a forma que ele mostrou isso aqui, né? Sim. Aí ele vai lá no Ciclopes, tá todos os Ciclopes trabalhando. É legal. Só fazendo... Não, Imagina os Ciclopes trabalhando com uma loucura. Não, e os Ciclopes estão fazendo nada, não. Estão só fazendo os raios do Zeus, a égide
da Atena, Normal. o carro do Marte, pô, só coisa básica, né? E ele manda parar tudo para fazer e aí na agora do Enem. E eu achei esse escudo bem uma loucura, né? tá. Você fala qual escudo? Qual escudo? O da Atena ou o escudo do que ele vai fazer pro. Ele faz um escudo, parece que me soa gigante. Hã? Parece que ele soa um escudo gigante. Não, mas qual escudo que você está falando? Peraí que eu já acho. Não, ele faz um escudo gigante pro Enéas, mas é porque fala da égide aqui também, que é uma espécie de escudo, que é a égide da Atena, que aparece muito na Ilíada, mas aparece em vários. Que é a da Górgona, né? Tem uma. Isso. Mas o que ele faz pro Enéas também é um escudo gigante que, né, simbolicamente, aqui falando tal, ele é suficiente, é imenso, suficiente sozinho contra todos os dardos dos latinos, né? Tipo, um escudo para proteger todo mundo. Né? E ele escreve uma história nesse escudo. Ele faz desenho. Então, aí é que eu não entendi se toda essa história está só no escudo ou se a história está espalhada por toda a armadura e aí uma parte está no escudo mesmo, lá que é uma das guerras de César, está no escudo, mas aí parece que as outras coisas estão na armadura, assim. Para mim pareceu que estava tudo nesse escudo, que a hora que depois que fala do escudo começa a história. Mas não pega nada. Tá, aí eles passou a noite, né? Enquanto o Vulcano tá trabalhando, os caras junta lá o Evandro, o Enéas, o Palante e o Acates e vão para a pracinha conversar, né? Vão para o pátio lá bater um papo, né? E aí ele conta, fala, né? Então, ó, nosso mesmo, nossa força mesmo não é a maior de todas, mas tem gente para se aliar com a gente, né? E aí ele conta uma outra história, que é a história do Mesêncio, que era um tirano, né? Que fazia atrocidade com as pessoas ali, né? Ele conta até em detalhes algumas coisas, né? Que esse rei tirano fazia, né? De amarrar a pessoa viva com a pessoa morta, a boca da pessoa com a outra boca, amarrar, sabe? Um negócio brutal, deixar a pessoa sangrando com pus ali, não sei aonde, tipo, um cara que aí o povo se revoltou contra ele, né? Está aí? Tá me ouvindo? Tá aí? Tá, não, eu tô te ouvindo, mas sumiu sua câmera. Voltou. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Mas pode falar. Aí fala que os cidadãos cansaram daquilo lá e mataram todos os cúmplices ali do Mesâncio, né? Mataram, incendiaram tudo, só que o cara escapou. E aí o cara escapou e todo mundo com raiva do cara, todo mundo querendo pegar o cara, e o Turno trouxe ele para defender ele. Então, assim, aí agora você fala, cara, todo mundo que está atrás do Mesâncio está do nosso lado, porque é o Turno que tá guardando aquele cara. Então, temos mais aliados ainda. Né? Sim. E aí existe todo esse negócio, né? Assim, a gente só não foi lá arrancar o Mesâncio do Turno, enfrentar o Turno, porque existe uma profecia de que para a gente poder ir, quem tem que liderar a gente é um estrangeiro. E aí a gente estava esperando o estrangeiro,
eu sou estrangeiro, mas eu sou velho demais. O meu filho não é estrangeiro, porque a mãe dele é italiana. Então a gente estava esperando estrangeiro. Estrangeiro é você. A hora que o pessoal te vê, a gente vai juntar todo mundo e vai para lá, né? E tem um outro detalhe também. E você vai levar o Palante junto com você, para ele ver a guerra, para ele vivenciar isso, para você servir de exemplo e tudo mais. Né? Leva meu filho lá junto com você. Então vai você e o Palante liderando o pessoal. Ele tá muito velho também, né? Que ao contrário do Lavínia, Lavínia, né? É Lavínia? Latino. Ao contrário do latino, ele não lavou as mãos, né? Ele falou, eu estou muito velho para as armas, mas eu vou mandar meu filho, que meu filho vai me representar. Não, ele é velho, tá, mas velho não precisa ir para a guerra, mas ele assumiu, lógico, já falou, não, essa guerra nós vamos enfrentar, nós vamos lutar essa guerra, eu vou te dar os cavalos, eu vou te dar os guerreiros, vou te trazer aliados, tudo, e ainda você leva meu filho para o meu filho lutar essa guerra também, né? Mas isso aí não tinha, né? Não sei se dá para comparar com o. Eu acho que ele não tinha varão, né? Ele tinha só uma filha, né? Não, mas não é nem por conta disso, porque assim, o do latino, o latino não está em risco, entendeu? O latino não está em risco. O Palante aqui, o negócio é que o Palante está em risco, entendeu? O Palante tem que enfrentar essa guerra que não foi ele que começou. Sim. Agora, o do latino era diferente. O latino, o próprio povo dele queria começar a guerra. E ele falou, e ele não impediu, né? Não, eu não estou comparando a situação, mas estou comparando a. Mesmo que ele tivesse uma situação onde ele não tinha recurso, ele podia ainda, sei lá, se dizer contra e tentar, sei lá, maquinar alguma coisa contra. Enfim. Só mais a questão da atitude, eu comparei. Né? A situação é algo diferente. Sim, sim. E aí, ele faz esse pedido, né? Fala que vai dar os cavaleiros, né? Que ele vai dar 200, que o filho dele vai dar mais 200 e tal. E aí o Enéas, ele fica naquela situação pensativa e tudo mais, até que a mãe dele dá um sinal lá de relâmpago e tudo mais, assusta todo mundo, mas o Enéas entende, não, isso aqui era o sinal que eu estava esperando para dizer que agora é o momento de fazer guerra mesmo, de ir para cima, entendeu? Exatamente. Daí ela traz as armas lá. Uhum. E Camula. E aí ele fala, né? Como vai ser punido por mim, ó turno? Não, ele fala, ai de mim, grande carnificina ameaça os infelizes laurentinos. Aqui ela não traz as armas ainda, né? Ele fala que ela vai trazer as armas para ele, as armaduras, que vai ter guerra. Aí ele fala, não, bora pra guerra. Anunciou, é verdade, ela me anunciou. Ele só anunciou. Uhum. As armas de Vulcano, aí ele fala, né? Putz, agora esses caras estão na roça. As armas de Vulcano ainda não estão prontas, né? Nesse momento eles estão lá nevando, e aí ele faz o quê, né? Ele reúne os melhores homens para ir com ele, com o Evandro, pegar os cavalos e se agrupar, né? Enquanto os que não são os melhores homens, ele bota nos barcos para voltar lá para o filho dele, para voltar onde está todo mundo acampado, para contar tudo que aconteceu, entendeu? Para dar a notícia que tudo aquilo que vai acontecer, né? Aí todo mundo ganha cavalo e tudo mais, e eles saem de cavalo. Né? Tudo dele. Eles falam dos cavalos. E aí, de novo... Os cavalos são top, né? Os melhores cavalos deles lá. Enfim. Ele dá os cavalos pro pessoal o do Enéas é diferente. O cavalo do Enéas é o que é o top. Uhum.
cobre ele com a pele de um leão e tal. E aí, de novo, aquele tema que eu tinha falado, né, o pessoal, a seriedade da guerra, então fica todo mundo com medo da guerra, as pessoas pressentem aquilo, né, né, sai aí por aí a notícia de que vai ter guerra, as mães ficam assustadas, dobram os votos, tal, o temor aumenta, e a imagem de Marte já lhes parece uma imagem da guerra mesmo, né? E aí, cara, tem essa cena aqui, mano, que é muito louca, que aí o Evandro faz todo aquele juramento, todo aquele negócio para o filho dele, proteção do filho, né? Ele pede para Júpiter, protege o filho, para os deuses, para proteger o filho dele. E aí ele fala para Fortuna, né? Se meu filho for morrer nessa guerra, já me mata agora, eu não quero ver isso. Entendeu? Isso daí eu achei, cara. Só me explica, cara, porque para mim aqui ele fala isso, né? Tá puta merda de se dizer, né? Que é igual filme de terror, né? A pessoa fala, ah, não, agora tá todo mundo seguro, né? Tipo assim, pô, aí agora você vai morrer, mano. Você não podia ter falado isso, entendeu? Aí ele falou isso, e aí eles falam que os fâmulos o levaram desfalecido para casa. Ele desmaiou? Foi isso? Deixa eu achar aqui. Ele desmaiou aqui, é? Jamais os volos deles, que eu apliquei muito grande tem de piedade no correr, cário, paz, vossa vontade. Missão e salvos, peço desafio. Estou pronto a suportar qualquer trabalho. Tudo contrário ao futuro. Ele fala pra caralho. Está vendo as palavras que o Pai de Maria, filho do momento supremo, os criados o conduziram o desfalecido para a sua morada. Desfalecido, não é morto, né? Ele levou um batizado. Ele dá essa. Ele se despede do filho dele chorando e desfalece ali nos braços do filho dele. Fala, cara, pô, mano, esse cara vai morrer. Tipo, é óbvio que vai morrer, né? Então, aí eu acho que é o seguinte: se eles tivessem, né, deixado o cara bem, ele fala um negócio dele, e aí nada acontece com ele, aí já ia dar aquela segurança, né? De falar, pô, vai dar tudo certo. Então, tipo, o Virgílio desmaia o cara, né? Falando, desmaia que ele vai ficar assim mais ou menos até durante a guerra, né? O pessoal ficar na dúvida, né? Para ficar na dúvida se ele vai ou não viver, né? Porque ele meio que fez o quê? Falou, meu filho. Não sei isso aí. Eu acho que não é isso, não. Não é que ele não é que ele vai morrer agora. Eu acho que é um símbolo mesmo. Ele, tipo, foi um augúrio muito forte, assim, né? Tipo, pô, não quero ver meu filho morrer, não deixa meu filho morrer, e aí desmaia. Tipo, pô, mano, aí teu filho vai morrer. Foi um augúrio, é verdade. Pode ser. Júpiter já meio que mandou, você tem certeza? Não, morreu. A gente já sabe que um desses aqui morre. O Palante vai morrer, certeza. E capaz de morrer na frente do velho ainda, porque ele falou que não queria ver o filho dele morrer. Se você for pegar e substituir o Príamo, né? É mesmo. Se esse livro aqui tem uma ligação com a Ilíada, tá aí. Pode ser que. Que alguém morra. É isso aí, ele sai.
Cara, eles saem de cavalo e diz aqui que tem essa parte aqui que os cavalos ferem o chão poeirentos, cascos dos quadrúpedes, fala que só em latim, cara, tem que ser em latim que tem que ler isso aqui, por causa que ele faz um efeito onomatopeico na escrita, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quadrupedante putrem sonito quatite ungula campo. Era como se fosse o som dos cavalos. Quadrupedante putrem sonito quatite ungula campo. Tipo um pocotó, pelo que fala aqui. Quadrupedante putrem sonito Caraca, ele faz essa quatite ligação. ungula. Você jura que ele faz isso? Tipo, Uhum. caralho. Sonoridade da palavra saindo meio que como se fosse galope. Isso é maneiro demais, cara. Isso é muito maneiro. Essa daí eu nunca vi. Essa pra mim é nova. Cara, tem muito escritor, os escritores artesãos, assim, os bons escritores, poeta. Cara, não, poeta é trabalho do poeta que as palavras soem bem, que as palavras soem e a sonoridade traga uma mensagem. Então, assim, cara, os bons poetas, os bons escritores, eles têm essa preocupação, sim, cara. E brasileiro mesmo, já vi, eles... Cara, você vê muita poesia, assim, que o som da palavra parece que remete, entendeu? Tipo, parece um negócio cheio de vogal ali, quando tem uma vaca, parece que é um mugido. Tem umas coisas, assim, que eu já vi, sabe? Em português, assim. Cara, é trabalho do poeta. Tem que tomar cuidado com como soa a coisa também. Caramba, que legal. Assim, realmente nunca vi essa pegada aí. Esse capítulo aqui, ele é uma... O capítulo anterior, ele faz uma introdução aos inimigos do Enéas. E esse aqui, ele dá todo um contexto da grandiosidade dos aliados, né? De toda essa ligação, dá um sentido, né? De todas as formas, de parentesco, de somos inimigos, né? Os seus inimigos são os nossos inimigos. Existe toda até de Deus, né? Até a cidade de Apolo, que é inimigo dele. Então, eu acho que, cara, esse capítulo ele só faz isso. Ele fecha, né, de uma forma bem legal mesmo, com várias histórias épicas, tem essa ligação toda, para construir os aliados, né, da guerra. Então, eu achei ele, sim, já falando, né, eu achei um capítulo bem morno, assim, mas com conteúdo absurdo, né? Absurdo. Não conseguiu fazer tantas ligações, né? Tantas histórias. Me parece muito, assim, que é um capítulo, assim, um livro muito pros romanos mesmo, né? Tipo, de estar explicando muito ali, fazendo associações, entregando assim, coisas que são importantes, assim, pro romano, né? De forma mais forte, assim, né? Também fazendo as homenagens lá ao César, né? Sim. Uhum. Principalmente agora, né? E que depois a Vênus aparece para ele, né? E traz a armadura e tudo mais. E aí nessa armadura conta toda a história dos humanos, que aí, pô, aí é uma viagem, né? Se falar disso aí, cada uma das... Cara, tem todas as guerras aqui, né?
Começar a falar um monte. Começa lá dessa cena lá do Rômulo, né, como que era era uma cadela, como que é uma cadela que tem um Rômulo? Da história da Itália. Triunfos dos romanos, assim como toda a sequência dos futuros descendentes de Ascânia e Troia. Os peixes ao redor da sua frente. Tem um menino do lobo aqui, pô. Aquele É uma loba, uma cadela, uma loba. E eu acho. Aí, desde a fundação, que é aí, né, que se diz que é a fundação de Roma, né, de Rômulo, a loba, até tudo, né? Aí, por exemplo, aí vai contando várias histórias aí, até as de Troia, né, até as dele que ele está vivendo agora, e vai até o Augusto César, né, que é o rei ali o imperador ali da época do Virgílio, né? Foi para ele que o Virgílio escreveu, basicamente, né? Enfrentando Antônio e a Cleópatra, né? Antônio e a Cleópatra que enfrentaram Augusto César, e Augusto César venceu os dois na guerra, até essa guerra, né? Então, mas fora essa, né? De uma ponta a outra, então teve várias guerras. Outra coisa que o Camões copia, né? Eu já não sei. O Virgílio escreve para esse. Eu não sabia que o Virgílio escreveu isso para César, né? Cara, tem muita homenagem aqui, né? Sim. E assim, foi meio que para isso mesmo, né? Então, e o Camões escreveu também o rei português, né? Pro Dom. Foi 1580. Escreveu para o Dom Manuel, né? Ele indicou a coisa do Dom Manuel para o Dom Sebastião. Agora não me lembro. Então é a mesma coisa. Ele faz. Cara, mas eu tô procurando aqui porque o Odorico, ele faz uma defesa maneiríssima do Virgílio, porque a primeira coisa que a gente pensa é, cara, o cara escreveu pro César, fica levantando a bola, toda hora fica falando, nossa, como César é isso, César é aquilo, né? Só que, cara, tem, tipo, eu tenho que achar aqui, só o Odorico mesmo, ele é muito foda da curva, mano, eu vou achar e eu falo. O que mais aí nesse trecho, assim, que você achou? Cara, nada. Eu não anotei nada. Me lembro, assim, foi, cara, muita referência, muito nome. E, assim, aí ele fala do gauleiro. Isso aqui, ó. O ladrador Anubis, lutam um diabo na mão contra Netuno e Vênus, contra Minerva. Falei, caramba, rolou uma junção aqui, né? Puxaram os egípcios. Porque a guerra dos romanos foram contra todos esses povos, contra os egípcios, contra os muçulmanos, e aí no final ele crava aí, né? Ele crava aí com aquela frase, né? Todos os egípcios, indianos, árabes, todos sabeus voltam às costas, né? Tomados de terror. Tipo, essa é a Roma, né? Que dominou todos esses povos, venceu todos os povos, venceu todas as culturas, é maior do que todas, né? Essa é a visão de Roma, né? E Roma era cultura, né, cara? Não era só uma guerra na força, né? Cara, uma guerra. Na guerra cultural, Roma muito. Pra caralho. E aí ele faz isso, né? Ele faz esse negócio aí do Anubis combatendo Netuno, Vênus, Minerva, e ele fala também do corpulento Nilo, né? Ele fala que o Nilo, cheio de dor, abriu as dobras de suas vestes, né? Então, tipo assim, o Nilo foi vencido, né? O Egito foi vencido. Então, é isso. E é tudo sobre esse tríplice triunfo de César, né? Que são as 3 guerras aqui que ele faz referência, né? Batalhas
a vitória sobre Dálmatas, a batalha de Ácio e a tomada de Alexandria. É o tríplice triunfo de César. E aí fica muito, assim, parecendo muito forçado, não sei o que e tal. E no final ali ele admira o escudo de Vulcano, presente da mãe, e veste, né, a armadura, carregando nos ombros a glória e o destino dos netos. Né? Então, aquela armadura que conta toda a história de Roma é porque sobre o Enéas está o futuro de Roma e tudo. Até tem umas críticas que, cara, mas isso aqui ficou muito na cara, ficou meio pobre isso aqui, entendeu? Tipo, nossa, vou vestir o futuro de... Mas, cara, não é, velho. O Odorico que fala até assim, ó, o verso do remate que Addison cria um dos mais belos da Eneida foi condenado por Sérvio. Em matérias de erudição é recomendável o comentador, não em matérias de gosto. Tipo assim, tá, você achou ruim, mas você não tem bom gosto. Você falou pro cara que criticou isso. Nesta descrição, diz Delille, o leitor havia perdido de vista Enéas para só pensar em Augusto, mas Virgílio chama a atenção sobre ele de modo mais destro e engenhoso. Num verso, teve a arte de louvar os romanos, lisonjear Augusto e celebrar o herói. O presente, o passado e o futuro, tudo ali se contém, e o assunto da Eneida se acha inteiro nessa imagem pitoresca. Foda. Eu achei muito foda. Com certeza, e outra, igual que eu falei, cara, eu acho assim, se for comparar esses povos com a cultura romana, até mesmo o Camões, que o mundo estava em guerra contra essas culturas, na época de Camões, né? Ainda existia o povo romano, né? Através da Igreja Católica, querendo ou não. Então, eu sempre achei superior tanto o povo católico como esse povo aqui, os muçulmanos, os egípcios, e continuo achando das mitologias, da questão da moral, né, da questão de tudo, dos deuses, enfim. Os romanos são maiores. A cultura romana ela é maior, ela é superior. Então é igual que o Coisa está falando. Você fala, é machista, beleza, você não tem bom gosto. Porque acho que mais ou menos isso ele quis dizer, talvez. Porque, sim, é uma levantada de bola. Né? Tá claro que é. Mas é uma levantada de bola. Como que explica? Da cultura romana, mostrando que a gente é superior mesmo. É isso. Não, aí é o de Roma, cara, eu concordo contigo. A questão, assim, que o pessoal pega mais é quando ele fica falando muito de César mesmo, sabe? Mas daí, cara, o Odorico para mim fechou muito o negócio aqui. Ele fala assim, ó, o pobre filho do camponês, que despojado da sua herdade, a recuperou por graça do Senhor do mundo, lhe havia de agradecer, e o meio era louvá-lo em seus versos. Nem ele se tinha representado jamais como homem político, para ser esse louvor em contradição com o seu passado. Só gaba o que de bom praticava Augusto, para pagar o péssimo que fez quando Otávio, e escrevendo contra as guerras civis, fulmina a toda sem distinção. Louvou, porém, ao mesmo tempo os inimigos de Augusto, em quem achava merecimento e virtude, como nesta passagem a Catão, como a Galo nas Églogas. Não se podia exigir nem esperar mais do pacífico burguês de Mantua. Horácio, acusado da mesma taxa, encontrou defensor habilíssimo em M. Patim, o qual, com um lírico latino em mão, demonstra que este sujeitou-se ao vencedor 4 anos depois, quando os maiores republicanos tinham cedido à necessidade, como aconteceu a Apolião, ao filho de Cis, na Messala, tão brilhante na Batalha de Filipos. Quantos autores há que, depois de haverem troado contra as lisonjas de Horácio e Virgílio, vão aceder podre incenso a reis e magnatas que, sem possuírem as nobres qualidades de Augustus, só têm seus vícios e hipocrisia? Já! Esse Odorico é muito bom, mano.
Uau. Os poetas folgavam de louvar um príncipe esclarecido que as protegia, que tinha o mesmo gosto que eles. Nada há mais natural. E note-se que Augusto, com tanta igualdade, os tratava, que chegou a visitá-los em suas casas e até compôs versos em honra de Virgílio. Luís XIV, que fazia sentir que era monarca, Racine, e aos outros seus protegidos, foi todavia lisonjeado por todos, mas não é tanto moda chamar a Racine adulador, como ao épico e ao lírico romanos. Putz, é muito da hora. Realmente. Cara, então, assim, tem que lisonjear, pô, tipo, é o cara que deu essa oportunidade para o Virgílio de escrever, que deu essa missão para o Virgílio e tinha todos os méritos para isso, entendeu? E é um cara que tratava o Virgílio de igual para igual. O cara falou aqui que o próprio César, né, o Augusto, escreveu versos lisonjeando o Virgílio também, entendeu? Então é uma relação muito diferente, cara. É especial isso aqui mesmo, sabe? Achei muito maneiro. Caramba, mas é isso aí, cara. Cara, e só para fechar também, aquela questão que a gente estava sempre procurando aqui do horóscopo, olha só o do escorpião. Manda aí. É o 8º signo do zodíaco, ocupando meio... quando o vento arranca as folhas amareladas de animais e as árvores, preparam-se para uma nova existência. Símbolo, ao mesmo tempo, de resistência, de fermentação e morte, de dinamismo, de dureza e de lutas. Esta parte do céu tem Marte como regente planetário. Já é. Mano, é muito real, né, mano? É muito essa daí mesmo. Tá redonda. E é um signo da água também. Tipo, tem tudo isso, é um signo da água. Cara, é muito isso aqui, mano. Tá maluco. Deixa eu só entender essa parada. Tá na minha cabeça. Como que ele fez essa ligação? Da onde vem os astros? Eu não estou entendendo. Esse estudo dos astros começou com quem? Com os gregos ou com os romanos? Astros? Porque os signos. Sim. Isso que não é horóscopo, não. Claro, eu só tô brincando, eu tô zoando mesmo. Brincadeira. Mas o estudo dos astros, a astrologia Cara, toda a civilização de cultura mais elevada, assim, na história, a civilização antiga tinha sua ciência astronômica, astrológica também, inclusive, né? Que era uma coisa só, né? Vamos dizer assim. Porque o que acontece? Para todo mundo o céu está disponível. Então, todas essas civilizações, elas olhavam para o céu e viam que algumas estrelas estavam sempre no mesmo lugar e outros luzeiros no céu se movimentavam. Tipo, dava para ver, não, um dia está aqui, outro dia está um pouco mais para lá. E aí eles olhavam o céu e falavam, pô, existem luzes no céu que se movem. Vamos chamar elas de quê? De planetas. Eles chamavam de planetas. Tudo que se move no céu era planeta. Então, o Sol e a Lua eram planeta. O Sol, a Lua e mais 5 planetas que são visíveis a olho humano, né? Então, eles têm esses 7. Então, são 7 luzes no céu que você consegue enxergar, correto? E aí, o que acontece? O céu, essas luzes, com o tempo, você observando, você vê que todos esses planetas, o Sol, a Lua e todos os outros planetas, eles estão sempre na mesma faixa. Assim, eles nunca passam de tantos graus para cima, nem tantos graus para baixo. Então, existe uma faixa no horizonte aqui, olhando para o céu, assim, existe uma faixa onde todos os planetas se movem, né, de 32 graus, não lembro, tem uma faixa lá. Essa faixa se chama zodíaco.
é uma faixa, né, de 360 graus por, acho que 24 graus, 30 graus, alguma coisa assim. É uma faixa no céu que é o zodíaco. E aí o que acontece? Como existe essa faixa, eles dividem o ano em 12, porque o ano são 4 estações, toda estação tem começo, meio e fim. Então, começo do inverno, meio do inverno, fim do inverno. Né? Começo da primavera, meio da primavera, fim da primavera. E aí eles percebem que e aí, óbvio, não precisa nem perceber, né? Só você dividiu em 12, né? Cada momento, né, que você lá dividiu 12, então daqui desse grau até esse grau é o começo da primavera. E aí, então, aquele momento, aquela faixa do céu ali é uma divisão. Aí eles vão dividindo. E aí ali vira o signo. Tipo, na verdade não é o signo ainda, né? Não é o signo, não é o signo. Porque é o signo, vamos dizer assim. Aí tá lá, tá dividido em 12, o céu tá dividido em 12, começo, meio e fim, né? E aí eles sabem que a natureza se comporta de certa forma no meio do inverno, se comporta de certa forma, então, e aí cada cultura foi estabelecendo os seus signos, vai falar assim, o significado disso. O que é o significado do fim do inverno? O que é o significado do começo da primavera? É quando as flores estão caindo, entendeu? E aí eles pegaram as constelações que estavam lá, pegaram uma constelação que se aproxima ali com... Cara, não é signo, pô, tem um nome disso aí, tá com a casa ali, é a casa, chama de casa, né? São as casas do horóscopo, do zodíaco, as casas do zodíaco. Então, aí então você tem uma constelação que quase pega aquela casa inteira, nem é exato, assim, e aí tem lá uma constelação. Pô, essa constelação aqui, a gente marca essa constelação, que vai ser essa constelação é o signo. Então esse aqui é o signo da primavera, o começo da primavera, é Áries. Começo da primavera, o sol está começando a aparecer de novo, ele é o Áries, e aí esse signo aqui a gente vai chamar de Áries, e aí a gente desenha em volta dele qualquer coisa, e fala, pô, aqui é um Áries, é o carneiro, que não sei o que, só para lembrar, só para ficar mais claro na memória. Então não é porque ele olha no céu e vê que a constelação lembra um carneiro e significa... Não, é o contrário. Tipo aquelas coisas de navegação, né? Aquelas imagens que vem na navegação. Não, totalmente. E aí o que acontece? Eles usavam a astronomia, né, para poder se localizar nos astros, e aí e algumas que eram mais sensíveis, umas culturas mais sensíveis, percebem que tudo que existe, toda a natureza, tudo que é criado, tem uma certa forma um padrão, uma identidade, uma personalidade daquilo que a criou. Então quem criou aquilo lá também criou a natureza, quem criou as estrelas também criou como a natureza funciona, como o ser humano funciona. Então existe uma ligação, uma conexão metafísica entre as coisas. Né? Então, da mesma... e isso aí é muito bom. Todas chegam nessa conclusão. Então é poesia. Aí no final a astrologia é uma poesia e a astronomia ficou mais a questão de física e matemática, e a astrologia virou a usam para estudar, por exemplo, navegação, né? Que é uma tecnologia, uma técnica. Isso. Era muito importante na época, hoje é obsoleto, né? Na época era muito importante. Cartografia, por exemplo. Cartografia, mas aí ainda está lá para o estudo da metafísica, e aí depois grandes historiadores, né, vieram os poetas, né, porque isso é uma poesia, os poetas gregos, os filósofos e tudo mais, começaram, né, com o tempo, a Grécia lá fez o seu estudo e tudo mais, e foi dando nome aos planetas, dando nome a tudo e conectando as coisas, né? Então tem tudo ali, então, porque os peixes ali são 2 peixes, que na mitologia você conta a história, e aí tem a ver, aí se você for ver a história dos peixes, dos deuses que estavam fugindo, não sei o que,
você vê que aquilo, na verdade, está simbolizando aquela estação do ano, entendeu? O símbolo daquela estação do ano. E aí você vai vendo a simbólica das estações ali toda. Cara, não tem nada de místico nisso, sabe? Só poesia, né? Só análise assim, das coisas. Como a natureza, né, pô? É a natureza. Só que se você pegar, por exemplo, você não pode pegar a fauna, você não pode fazer metafísica com um rio, com a fauna. Por quê? Não nesse âmbito todo. Porque o negócio ali ele é pequeno demais para ser observado por muito tempo. Entendeu? Tipo, vou fazer a metafísica aqui do peixe, do gato, enfim. Tá, mas daí aqui nesse lugar do planeta tem, no outro já não tem. Aqui, né, daqui a pouco nesse negócio já não tá mais aqui, esse rio deixou de existir. Agora os planetas não, os planetas estão sempre lá. Então os estudos têm mais tempo de estudo da mesma coisa. Então a simbólica é mais sólida, entendeu? É por conta disso que é utilizado como ferramenta simbólica os planetas, e a astrologia é forte do jeito que é, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa parte. Nunca mesmo. Mas excelente. A maioria das pessoas que mete o pé na astrologia, você perguntar o que é zodíaco? O que é zodíaco? A pessoa vai, cara, zodíaco não tem ideia que zodíaco é só uma faixa de graus, assim. Né? Então, a pessoa acha que os temperamentos é uma parada completamente psicologia, né? Não, os temperamentos não é psicologia, não. Não, temperamento é poesia também. Temperamento é poesia da mesma forma. É simbólica. O fogo é quente e é seco. O fogo é quente e seco. O ar é quente e úmido. Então, tipo, só isso, entendeu? A terra ela é fria e seca. A água ela é fria e úmida. E aí você faz... Então, tipo, tem gente que é mais isso, mais aquilo e tal. Mas nem é daí, né? Os temperamentos, do jeito que a gente estuda mesmo, tal, o temperamento na antropologia, ele vem lá de Hipócrates, que ele fazia umas outras associações e tudo mais, e aí se uniu a essa questão dos temperamentos dessa forma. Na época era só temperamentos no sentido daquilo que forma o ser humano. Então tem gente que tem mais sangue, tem gente que tem mais acho que é ubris amarela, ubris negra e água, e aí assim tem gente que tem mais disso, então fica mais, o temperamento dela é mais daquilo, e aí depois isso virou mais a questão dos quatro elementos da natureza, porque é mais poético, é mais fácil de se observar, e aquilo lá também era um erro científico da parte do Hipócrates, né? Foi comprovado que não tinha nada a ver com o que ele estava falando. Ele estava tentando trazer um negócio físico misturando com a questão da simbólica. Então, aí ele fez uma bagunça, mas foi útil, e depois, com o tempo, as coisas vão se ajustando, né? Caramba, que legal, velho. Que legal. Não, é maneiro demais. Tu me adiantou uma porrada de leitura. Tenho certeza. Porque é um tema que eu nunca parei para estudar, discutir essas questões. Cara, como é que faz a porra disso? Depois que eu comecei a entender, aí eu vi os católicos que estavam falando mais de temperamento, e aí eu falei, caraca, será que temperamento é o signo de católico? Aí depois eu fui entender, não, mas tem católico que ainda admite os signos. Eu falei, não, peraí, então não é totalmente bullshit isso daí. Né? Não, tá maluco. Tá maluco. E agora que você me falou isso aí, porra, tá no sentido do caralho. Não tem ponto de correr. Isso aí começa lá nos gregos, começa lá não sei o quê, e aí quando chega São Tomás de Aquino e pega mesmo para fazer essa parada, aí São Tomás de Aquino organiza as coisas, organiza tudo no seu lugar. Aí tá lá, agora tem uma clareza maior do que são esses símbolos, porque São Tomás de Aquino dá nome a essas coisas que eu falei vulgarmente, tem nome. Então,
esse negócio da natureza ter característica, ter um... Não é característica, demonstrar o autor e de que as coisas têm pegada do autor em outras coisas, tem um nome para isso. Eu só sou burro, entendeu? Eu não sei o nome, mas sei que tem o nome, São Tomás de Aquino dá o nome disso. Tem a sequência lógica, tem os estudos para demonstrar isso de forma melhor do que o que eu falei, mas tem lá, tá tudo escrito, é tudo simbólica, o signo ele comporta tudo, então é uma ciência antifrágil, tipo, tudo cabe ali, o que você jogar lá não cabe isso ali, entendeu? E dá para fazer poesia demais, que é profundamente humano, profundamente... então tem tudo, porque, por exemplo, quando a gente chegar no Inferno de Dante, aí você vai ver, porque os céus são os planetas. Então, os 7 céus, os primeiros 7 céus de Dante, são cada um planeta. Cada dia mais ansioso pro inferno. Estou cada dia mais ansioso pro inferno. Não, mas esse é no paraíso, né? Os planetas estão no paraíso, né? Aí o primeiro da Lua, que é dos inconstantes, aí depois vem do Mercúrio, que daí é a pessoa que tem meio que foi ali meio que pela razão, é o de Vênus, que a pessoa tem aquele gosto, né? Você vai vendo, cara, você vai vendo. Eu fui muito grosseiro, né, no negócio, muito profundo, não é isso, mas tem os planetas lá. É que assim, eu às vezes, quando eu vou ensinar algo e eu sei muito sobre, pra caralho, assim, se eu pego alguém leigo, a pessoa se perde. Então, às vezes você não saber tanto, ou você saber muito, mas você saber explicar de uma forma mais simples. A pessoa que não sabe nada, ela entende. É aquele negócio que o Olavo tem de conversar com 2 públicos diferentes. Entendeu? Uhum. No livro do Olavo, ele está conversando com um público de alto nível. Ele está conversando com a galera que já sabe algo. Mas, se você quiser, ele consegue conversar com alguém que sabe mesmo. Da mesma forma. Entendeu? Enfim. E do jeito que você me explicou, essa forma mais simples, foi perfeito. Eu vou entender maravilhosamente bem. Não, cara, essa explicação aí o Ítalo dá de uma forma muito, muito, muito forte, profunda. Ele tem lá as explicações dele. Tem uma aula dele no YouTube grátis, de umas 4, 5 horas. Você joga lá, a Super Live Series lá para psicólogos e tal, aulas de psicologia. Eu acho que é a 14, se eu não me engano, a 14, a 12. É a maior, tem umas 5 horas. Ele explica como funciona tudo da astrologia, assim, esse básico, e fala de cada um dos signos. Beleza. De graça. Cada um dos signos, cada um dos planetas, como funciona a relação deles. Beleza. E aí, no Território Humano, que é um curso pago do Ítalo, acho que era R$2.000 na época, deve estar por aí ainda, não deve mudar o preço. Também. Só que nesse aí, ele, além de fazer isso, ele explica mais a questão assim do São Tomás de Aquino, lá os nomes de cada coisa, como que funciona a simbólica, né? Então tem o criador, e aí você consegue rastrear na criação cada uma das coisas, ver como funciona a simbólica, é por isso que ela funciona e tal. Cara, você pegar uma aula do Ítalo assim, você nunca assistiu, né? Uma aula do Ítalo? Nunca me aprofundei. Eu conheço o Ítalo no Instagram, mas nunca parei para estudar nada disso. Joga lá Super Live Series, assiste qualquer um. No stories, eu falo, caralho, que legal, aí dá vontade de você querer ver mais. Mas, pô, eu acho que eu vou assistir essa aula aí 5 horas dessa. Velho, se assistir ela, você vai querer assistir todas, mano. Porque eu vou te falar um negócio. O Ítalo é o professor. Cara, ele ensina tudo. Tipo, de uma forma... Cara, aí nessa Super Live Series tem uma lá, são umas 3 que ele fala, cada uma são 5, né? Ele fala assim, são 5 de cartas de tarô, explicando lá a simbólica do carta tarô. Tem uma lá sobre Aristóteles, sobre as 4 causas de Aristóteles, né? As causas formal, causa material, causa
enfim, cada uma das causas lá de Aristóteles, tudo, cara, é muito maluco. Cara, quem tá perdendo É que o cara às vezes fala, nossa, uma aula de 5 horas. Maluco, para anotar a quantidade de livros que tu tá se poupando de ler em 5 horas. Obviamente você não vai conseguir sair dali, vamos dizer assim, tipo, sou astrólogo, né? Mas Claro. tipo, você não vai ser ignorante no assunto, entendeu? Isso para mim já é excelente. E ali essa aula é mais para isso, mas as outras aulas você vai ver, cara, organiza a sua vida. Tipo, tem um monte de coisa ali, cara. As 4 narrativas humanas, que ele puxa um negócio lá dos indianos, assim, velho, tipo, a narrativa Sudra, a narrativa não sei o que. Pô, mano, você fala, cara, como é que. É muito conhecimento, assim, e ele dá aula muito, muito bem. Você vai entender 100%. Qualquer pessoa que parar para ler ali vai entender tudo que ele está falando, em coisas até complexas. Sabe? Ele sabe ensinar, igual o Olavo. Em alguns momentos, né, quando, por exemplo, no COF tinha coisa que o Olavo estava falando para gente que entendia do que ele estava falando, né? Mas tinha muitas aulas do COF ali que era para todo mundo e você saía entendendo coisas profundíssimas ali, né? Tipo, falou, pô, nossa. Mas é isso, Guilherme. É isso. Eu vou encerrar, peraí, vou encerrar a gravação Beleza. aqui.